Olá, eu sou a professora Lidiane Reis e hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula da disciplina de Finanças Públicas, onde nós vamos tratar sobre o orçamento do setor público. Vamos começar observando essa figura, onde nós podemos compreender como é realizada a atividade financeira do Estado ou do poder público. Podem observar que existe um processo de gestão que é realizado pelo Estado, aonde que eu observo essa gestão, essa administração pelo Estado, através do orçamento público, que é quando o Estado ele planeja as ações que vão ser desenvolvidas por ele. Ou seja, no orçamento público, eu tenho as receitas que foram arrecadadas pelo poder público e tenho o planejamento de como essa receita vai ser gasta, ou seja, como ela vai ser aplicada, vai ser devolvida à população por meio do serviço público. Além dessa atividade de planejamento que é feita pelo Estado, existe também o processo de obtenção de receita, ou seja, como que o Estado obtém a receita pública, né? Como que entram recursos nos cofres públicos. Nós sabemos que os cidadãos pagam o quê? Impostos, né? Então, eles pagam impostos, eles pagam tributos, eles pagam taxas, eles pagam contribuições de melhoria. Então, todos esses valores entram nos cofres públicos. Para quê? Para serem devolvidos à população, ou seja, para serem gastos pelo Estado, ó, que é a terceira atividade aqui da nossa figura, através da despesa pública. A despesa pública é tudo aquilo que o Estado aplica, né, de recursos, tudo aquilo que ele desembolsa dos cofres públicos em prol da população. E, por último, ele cria crédito, ou seja, o Estado também ajuda aí outras entidades do poder público. Como? Realizando o quê? Empréstimos para essas instituições, para que elas também possam manter os seus serviços. Então, essas atividades, elas resumem aí a ação do Estado, a ação financeira do Estado. Ou seja, toda atividade pública que for realizada pelo Estado, seja ela de planejamento, né, de gestão, seja ela de arrecadação de recursos ou de gasto, né, de recursos públicos, todas elas têm um único fim. E qual é esse fim? O bem comum da coletividade. Tudo que o Estado faz, ou pelo menos deve fazer, tem que ser visando o bem comum, tem que ser visando o bem-estar coletivo, o que nós chamamos de res pública, né? Ou seja, é aquilo que vai estar sendo levado a todos, através do quê? Das nossas próprias contribuições, né? Nós, como cidadãos, nós contribuímos, nós pagamos nossos impostos e tudo isso que entra nos cofres públicos pertence a toda a sociedade. Não tem um único dono, né? Mas pertence à população como um todo. E essa população ela tem que receber o retorno desses tributos, desses impostos que são pagos. E para isso, o poder público, o Estado, ele deve focar aí a res pública, ele deve focar
o bem comum da coletividade, certo? O governo, ele intervém na economia para garantir dois objetivos principais, que é a estabilidade e o crescimento econômico, que nós chamamos aí também de política econômica. Então, nesse processo, visando o bem-estar social, visando a coletividade, muitas vezes o governo precisa intervir na economia. Ele precisa fazer uma política econômica para que o país ou o estado, né, os municípios, eles venham o quê? A ter uma economia estável, para que eles venham o quê? A ter uma economia que se desenvolva, que cresça. Então, as finanças públicas, elas fazem parte da economia e se refere aí especificamente às receitas e despesas do Estado, que são objetos da política fiscal. Ou seja, através das receitas públicas e das despesas, né, do Estado, das despesas públicas, é que o Estado ele pode realizar essa política econômica. Então, ele trabalha as finanças públicas. Ele vai arrecadar e depois vai fazer a distribuição dessa receita que foi arrecadada para poder manter aí uma política fiscal, uma política econômica que garanta a estabilidade e o crescimento. Dessa forma, a teoria das finanças públicas, ela gira em torno da existência das falhas de mercado que tornam necessária a presença do governo. Ou seja, para que o governo ele consiga realizar essa estabilidade econômica, para que ele consiga realizar esse desenvolvimento econômico, ele precisa sanar as falhas que existem no mercado. Ele precisa detectar as distorções da economia, para que ele possa o quê? Gerir essas falhas com o intuito de fechar, ou pelo menos reduzir essas lacunas. Então, gente, não é uma questão do quanto é arrecadado em um país para que ele seja desenvolvido, para que ele tenha uma economia estável, mas é como essas falhas de mercado estão sendo geridas. Nós vemos muitas vezes, nós ouvimos os brasileiros reclamando da carga tributária do nosso país, que é uma carga tributária muito alta, mas, na verdade, existem outros países que têm uma carga tributária muito maior do que o Brasil. A diferença está exatamente na gestão, está exatamente em como estão tratando as falhas do mercado. Está na visão da gestão pública. Porque quando a gestão pública ela visa o bem-estar coletivo, ela vai focar essas falhas de mercado e ela vai trabalhar com a finalidade de reduzi-las. E como que ela vai fazer isso? Ela vai trabalhar pela existência de bens públicos. Ou seja, nós sabemos que existem bens puramente públicos, que são aqueles bens que são utilizados por todos. Por exemplo, uma praça. Uma praça não tem uma única pessoa com o direito de utilizá-la, mas toda a população tem esse direito. E o fato de uma pessoa se utilizar desse bem público não impede que os outros se utilizem. Pelo contrário, é um bem que pertence a todos. Existem também aqueles bens que são fornecidos tanto pelo poder público como pelo poder privado.
Aí o que que acontece? O governo, ele tem o quê? Que buscar aumentar, buscar investir no aumento dos bens públicos, né? E tem que colaborar também com esses bens que são fornecidos pelo poder privado. Então, gente, além da existência dos bens públicos, para se sanar falhas de mercado, é necessário também a existência de monopólios naturais. Como assim, professora, monopólios naturais? Um monopólio, gente, ele acontece quando existe uma escala, né, de ganhos por setor. Por exemplo, a questão da água, a questão da energia elétrica, a questão do gás. São serviços públicos, né? São serviços de utilidade pública, porque toda a população ela necessita desse tipo de serviço. Então, esses serviços eles podem ser prestados pelo poder público, só que nesse caso, para que exista um monopólio natural, o governo ele deve trabalhar com preços mais acessíveis para a comunidade. Mas na maioria dos casos, esses serviços eles são transferidos a terceiros, à rede privada. E aí o que acontece? Nesse momento, o Estado ele não pode colocar um preço acessível, porque são as empresas privadas que estão ali prestando esse serviço. Porém, ele pode o quê? Controlar. Ele pode colocar órgãos para fiscalizar esse tipo de serviço. E aí, quando existe um controle, uma fiscalização em relação aos preços que estão sendo cobrados por esses serviços, eu estou trazendo aí a existência um monopólio natural. Então, para se corrigir falhas no mercado, é necessário a existência desses monopólios, né, naturais, quando se trata aí de serviços de utilidade pública. Outra forma de corrigir as falhas, né, de mercado são as externalidades. Ou seja, o que é isso, professora? Externalidades. É a imagem do Estado, é a imagem do meu país, é a imagem do meu Estado, é a imagem da minha cidade, como ela está sendo externada. Ou seja, aquela imagem negativa, ela deve ser inibida pelo poder público. E aqueles pontos positivos, eles devem ser explorados, devem ser divulgados para que eu possa o quê? Ter uma demonstração de uma imagem boa daquele lugar. Né? Então, é como eu estou repassando. Nós sabemos que todos os locais, né, todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas, todos os estados, todos os países, eles têm os seus lados bons, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Tem suas características positivas e suas características negativas. Mas isso não quer dizer que eu vou estar expondo aquelas características negativas. Pelo contrário, nós sabemos que quando algo ruim é exposto em relação ao meu país, vai atrapalhar na questão do regime político, nas relações entre os países, que vai influenciar diretamente na economia. Então, os escândalos que acontecem em um determinado país, a questão da corrupção que acontece em um país como o nosso ou em muitos outros, né? Esses escândalos, tudo isso influencia lá na economia, tá? Por quê? Porque muitas vezes há um corte de relações, as empresas não querem mais trabalhar com a exportação daquele país por conta daquela imagem ruim. Então, para fortalecer aí, para desenvolver a economia, eu preciso externar uma imagem positiva, eu preciso passar uma imagem boa, seja do meu país, seja do meu estado, ou seja do meu município. Uma outra falha de mercado que
que pode, né, e deve ser corrigida é o desenvolvimento, o emprego e a estabilidade da economia. Através de quê? Através exatamente dos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, né? Porque nós sabemos que existem estados que não conseguem se desenvolver de forma autônoma. Existem municípios, né, que não conseguem se desenvolver sozinhos. Eles precisam da ajuda do próprio governo, né, das políticas públicas que são realizadas pelo governo para que ele venha se desenvolver. Então, por exemplo, o BNDES é um banco de desenvolvimento que ele pode trazer programas para determinada região com o intuito de fazer crescer a economia. Pode haver uma criação de postos de trabalho com o intuito de aumentar o nível de emprego, porque, gente, quando nós falamos que a atividade financeira do Estado, aliás, as atividades, né, financeiras do Estado, elas são realizadas com o intuito de estabilidade econômica, crescimento e correção de falhas de mercado. Eu estou dizendo o quê? Que o governo ele precisa manter uma estabilidade econômica, ele precisa melhorar a distribuição de renda, ele precisa aumentar os níveis de emprego, certo? Então, ele vai realizar uma política econômica batendo nessas teclas, trabalhando essas teclas. Então, quando um estado, quando um município, um país, ele não consegue se desenvolver, o governo precisa intervir, e ele faz essa intervenção exatamente através de bancos de desenvolvimento, né? Trazendo aí desenvolvimento, emprego, renda, né? Estabilidade para aquela região. Para atingir, né, esses objetivos que nós já falamos aqui, de estabilidade, de crescimento, correção de falhas de mercado, o governo ele intervém na economia utilizando o quê, gente? Utilizando o orçamento público. Ou seja, não só o orçamento público, né, mas também as funções orçamentárias. Então, através do orçamento público, vocês podem observar nessa figura que o governo ele vai conseguir informações como, por exemplo, quanto ele vai arrecadar naquele exercício, como que ele vai gastar esse dinheiro. Um instrumento, o orçamento é um instrumento de planejamento, de análise, né, da situação daquela população. Então, através do orçamento, para que ele possa intervir nessa questão econômica, ele vai precisar analisar bem aquele local e vai precisar planejar as ações com muito rigor. E para isso, ele vai precisar da ajuda da população, porque a população é quem vai dizer o que está precisando, que tipos de serviços públicos eles estão necessitando. Então, como que ele vai gastar o dinheiro? Através dos serviços públicos que vão ser estabelecidos ali. Mas que serviços públicos, né? Em que ele vai, então, gastar esse dinheiro? A população é quem vai dizer. É em saúde, é em educação. Nós sabemos que tem os percentuais, né, que devem obrigatoriamente ser destinados já, um percentual que deve ser destinado da receita para alguns setores, como saúde, educação, que devem ser respeitados. Mas a população, ela que vai participar, porque muitas vezes a necessidade é muito maior do que esses percentuais que são estabelecidos pela lei. Então, antes de se fazer um orçamento público, de se planejar essas ações, é necessário realizar audiências públicas, reuniões com presidentes de associações, né, de bairros, que são as pessoas que estão mais em contato com a população ali, para poder fazer um levantamento das necessidades. E aí sim, em cima do que eu sei que eu vou arrecadar, eu vou planejar como gastar
esses recursos e realizar uma política econômica. Então, gente, o orçamento público, ele é uma lei, claro, de iniciativa do Poder Executivo. Existe, na verdade, uma parceria, né, entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Executivo, ele que cria as ações que vão ser realizadas no orçamento público. Então, por isso que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Porém, essa lei, ela de fato só se torna uma lei quando ela é aprovada pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque no orçamento público vão estar estimadas as receitas que serão arrecadadas, vão estar fixadas as despesas que serão gastas para aquele exercício financeiro. Que é o exercício financeiro? É esse período onde as atividades vão ser desenvolvidas, de janeiro a dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Então, o orçamento ele é elaborado no ano anterior para ser executado no ano seguinte. Então, por exemplo, se nós estamos em 2020, o orçamento público vai ser elaborado para ser executado em 2021. Então, em 2020, o Poder Executivo vai fazer esse levantamento das necessidades da população, vai planejar todas as ações, todos os gastos públicos em cima do que ele vai arrecadar no ano de 2021 e vai aplicar, vai mandar para o Poder Legislativo, onde essa casa vai apreciar esse projeto, porque até então é só um projeto de lei, que vai ser apreciada, analisada e aprovada pelo Poder Legislativo. Quando aprovada, aí sim o Poder Executivo volta a entrar em ação. Para quê? Para executar aquelas ações que foram colocadas ali. Então, o orçamento do setor público, ele é o quê? Uma descrição dos planos, né, de gastos, de financiamento do serviço público. No orçamento do setor público, eu tenho o quê? Receitas e despesas. Receitas, que são as entradas de recursos nos cofres públicos, e as despesas é exatamente as receitas que vão ser destinadas em prol da população, em prol do bem-estar social, do bem-estar coletivo. A intenção é que tudo que entrar seja destinado à população. Se a receita, por exemplo, do ano for superior à receita que foi estimada, o governo ele encaminha à Casa Legislativa um projeto de lei pedindo autorização para incorporar e executar o excesso de arrecadação. Se as despesas superarem as receitas, o governo fica impossibilitado de executar o orçamento em sua totalidade, sendo obrigado a cortar despesas. Então, pode acontecer, gente, de se fazer um orçamento público com base em uma receita X e na hora aquela receita não ser arrecadada naquela mesma totalidade. Pode acontecer da receita ser superior ao que foi planejado, assim como também pode acontecer dela ser inferior. Então, quando a receita arrecadada é maior do que a receita que foi estimada, que foi planejada, esse orçamento ele tem que ser modificado através de um projeto, né, de lei pedindo autorização para fazer o quê? A incorporação de novos serviços, né, a serem trabalhados com aquele recurso. Agora, se for o contrário, né, o governo tem que cortar gastos. Muitas vezes nós observamos aí em algumas reportagens o governo dizendo que vai ser cortado gastos com a saúde, com a educação, com aquilo. Por quê? Porque na verdade, as despesas públicas foi que superaram as receitas. Eles não têm recurso em caixa suficiente, né, para trabalhar todos aqueles gastos que foram planejados. Então, nessa hora, tem que definir aqueles que são prioridades. O orçamento público, gente, ele deve ser elaborado por todas as esferas de governo em um exercício para depois aprovado e vigorar no exercício seguinte, como eu já disse para vocês.
Apesar de sua forma de lei, o orçamento, antes de tudo, ele é um instrumento de planejamento. Isso é muito interessante, muito importante de se falar, tá? Não é só um instrumento de uma lei para se planejar aí a receita pública, mas também é um instrumento de controle, um instrumento de avaliação da própria administração pública, né? Dos próprios serviços públicos, da res pública, da coletividade, do bem comum. Então, através do orçamento público, a população, o poder legislativo, né, os órgãos de fiscalização, eles podem estar aí acompanhando, fiscalizando a administração pública. Então, nós não podemos esquecer disso. O orçamento público também é um instrumento de planejamento e controle. E as funções orçamentárias, né? Como que o governo se utiliza dessas funções para estar aí realizando as suas atividades econômicas? É importante nós falarmos que existem 3 funções orçamentárias clássicas que são apontadas pelos autores, que é a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Na função alocativa, gente, do orçamento, relaciona-se à alocação dos recursos por parte do governo a fim de oferecer bens e serviços públicos puros. Ou seja, no orçamento eu vou trabalhar puramente com serviços que são exclusivos do Estado, né? Eu tenho que alocar aí esses serviços públicos à população. Então, por exemplo, a questão das rodovias, a questão de segurança, a questão de justiça, são serviços públicos que são privativos do Estado. Então, são serviços públicos que nós chamamos puros, né? Porque são privativos, somente o Estado pode executar. E aí o Estado ele tem que ter essa função alocativa na hora de elaborar o orçamento. Ele tem que fazer essa alocação. Ele não pode deixar de fora do orçamento nenhum desses serviços que são executados somente por ele. Não, se ele deixar de executar, aquele serviço vai deixar de existir. Por quê? Porque o poder, as instituições privadas, elas não podem realizar esse tipo de serviço. Então, e esses serviços, eles não podem deixar de existir porque as pessoas necessitam. Então, nós necessitamos aí de rodovias, nós necessitamos de segurança, nós necessitamos de justiça. Então, tudo isso tem que ser primordial na observância do governo no momento de se elaborar o orçamento público. Outra função orçamentária é a função distributiva. É aquela função em que o governo ele vai trabalhar exatamente as políticas públicas para tentar reduzir aí a desigualdade social. Ou seja, ele vai tentar aí, através de incentivos fiscais, através de programas sociais, ele vai tentar aí destinar alguns serviços públicos para aquela população que tem menos, né? Então, ou seja, há uma arrecadação através dos tributos, através dos impostos de toda a população, mas na hora de devolver à sociedade, eu tenho que observar quem está necessitando mais de renda, né? Então, isso é feito por quê? Porque tem que ser diminuído, a função distributiva, ela visa isso, diminuir a desigualdade de renda, a desigualdade de riqueza, certo? Então, é por isso que existem programas como Fome Zero, como Bolsa Família. Agora, no período de pandemia, existe aí o auxílio emergencial. Por quê? Porque as pessoas, grande parte das pessoas, né, ficaram sem renda, tiveram seus comércios fechados, e aí os empregados ficaram sem trabalho, né, ficaram desempregados. Pessoas que trabalhavam autônomos também, pequenos empreendedores, ficaram sem renda.
E aí, qual é a função do governo? Distribuir a renda, a receita desse país para essa população mais carente. Né? Então, é por isso que ele cria programas como esse, né? Como Bolsa Família, como auxílio emergencial, para poder estar diminuindo aí a desigualdade social, a desigualdade de renda. E a função estabilizadora, gente, é aquela função em que a aplicação de diversas políticas, né? No caso, políticas econômicas e financeiras. Por quê? Porque o governo ele vai tentar o quê? Trazer aí uma intervenção econômica através de instrumentos de política aí monetária, cambial, fiscal, ou seja, ele vai, através das leis, ele vai poder controlar, vai poder limitar alguns aspectos econômicos, né? Como, por exemplo, ele vai poder ajustar o nível de preços, ele vai poder melhorar o nível de emprego, ele vai poder estabilizar a moeda, né? Por exemplo, tem quando a questão da inflação, né? Ele vai trabalhar para que haja uma redução dessa inflação, para que haja um controle, né, dessa inflação e consiga estabilizar a moeda. Com o intuito de que, gente? Promover o crescimento econômico. Então, ele vai se utilizar aí das políticas econômicas, né, e financeiras para intervir na economia, né, de um país, na economia de um estado, na economia de um município, né? Então, ele vai estar aí trabalhando em prol da população, tentando estabilizar a situação econômica. Ok, gente? Então, era isso que eu queria deixar hoje nessa videoaula para vocês, falando aí um pouco do orçamento. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, porque falar de orçamento do setor público é falar de receita, é falar de despesa, é falar de princípios. Então, a gente tem muita coisa a ser explanada nesse conteúdo. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. E muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.